Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem, de saúde física e mental. E que a gente agora dê continuidade ao nosso conteúdo programático, certo? Tocando hoje num ponto muito importante. Nós já falamos inicialmente sobre o repertório produtivo, certo? A produtividade do repertório. Falamos sobre produtividade, falamos sobre legitimidade, falamos sobre pertinência também. Tudo bem. Mas agora a gente vai trabalhar especificamente como é que a gente deve adquirir essa produtividade do repertório. Isso é um problema, isso sobre o qual eu vou falar aqui a partir de agora, é um problema genérico da população de educação mesmo, um problema de educação intelectual, um problema que está relacionado intimamente, você não é novidade para ninguém que eu falo isso já faz tempo, né? Um problema que está relacionado intimamente com o analfabetismo funcional, ok? Que são aqueles indivíduos, tá, que não sabem comparar, que não têm noção de comparação. Certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a comparação é um recurso muito rico de estratégia argumentativa. Vocês viram em aulas passadas que nós estudamos a comparação por reforço, estamos a comparação por oposição. Percebemos que nós podemos comparar dois elementos sem maiores problemas, contanto que a comparação seja coerente e justa. E para você poder comparar bem, você precisa ter noção de alguns pontos muito importantes. Preste atenção aqui. Olha o quadro aí. Para você poder comparar bem, você precisa ter noção de hierarquia. Você precisa ter noção de proporção. Você precisa ter noção de temporalidade. Isso aqui são todas noções que nós adquirimos não somente na escola, mas também na vida, né? Na nossa formação educacional doméstica, tudo isso a gente adquire a partir de uma vivência voltada, evidentemente, para um trabalho intelectual. Porque algumas pessoas que não têm tanto esse hábito têm muita dificuldade de fazer isso. Então, a gente percebe frequentemente no país, né, nós percebemos muitas comparações que não fazem sentido, tá certo? Principalmente agora, neste momento de pandemia, a gente costuma visualizar estas comparações completamente descabidas. Então, por exemplo, não só agora na pandemia, como também em outros momentos. Uma falta de senso de hierarquia aqui é num tema como corrupção, por exemplo. Um tema como corrupção, que serve tanto para a hierarquia quanto para a proporção, os dois, né? A mesma coisa. O tema corrupção aqui se aplica nesses dois casos. Por quê? Assim que o escândalo da Operação Lava Jato veio à tona aqui no Brasil, em 2014, eu escutei, né? O Brasil vivenciou toda aquela celeuma que houve e sempre muitas pessoas defendendo os acusados, outras criticando e assim por diante. Até que alguns discursos típicos de pessoas que não têm essas noções aqui que eu estou mostrando, que dizem assim, então quer dizer que você está criticando fulano de tal que desviou milhões de reais na construção de um estádio para a Copa do Mundo. Aí quer dizer que quando tu era pequeno, tu nunca roubasse uma caneta do teu amigo, não. Isso é hipocrisia. Tá certo? Você, quando era pequeno, criança, roubou uma caneta do seu amigo. Nunca pegou dinheiro do pai escondido, não? Aí agora tá criticando quem roubou milhões de um estádio da Copa do Mundo, matando um monte de gente de fome e de desemprego. Isso é falta de noção disso aqui, de hierarquia e proporção. Você está colocando no mesmo pé de igualdade o furto de uma caneta quando você era criança ou o furto de um valor em dinheiro quando você era criança, que não deixa de ser uma prática delituosa, mas você está colocando no mesmo patamar do que um serviçal público, um político, que tem a obrigação de zelar pela coisa pública, que desviou dinheiro da população
certo? Matando gente de fome, gerando desemprego e desordem na sociedade. Quem diz isso, não tem noção disso aqui. E se você não tem noção disso aqui, você está caminhando a passos largos, se já não é, um analfabeto ou um analfabeta funcional. Por quê, professor? Porque o conceito de analfabetismo funcional, ele se aplica aqui nessa circunstância. Muito simples. Porque você sabe o que é hierarquia, você sabe o que é proporção, a palavra, já ouviu falar, mas não sabe usar. Você não tem noção disso para estar falando desse tipo de coisa. Certo? Então, esse tipo de noção acontece nessa circunstância. A noção de temporalidade acontece muito quando a gente compara duas situações que acontecem em tempos completamente diferentes e coloca no mesmo pé de igualdade. Por exemplo, nós vimos agora neste tempo de pandemia, as pessoas comparando as atividades da sociedade, atividades econômicas da sociedade, né? Para tentar eleger quem é mais ou quem é menos essencial. Aí lá vem escola junto, academia, junto com bar, com restaurante, com indústria, com comércio, com não sei o quê, e fica aquela misturada e as pessoas discutem, né, sem ter a noção de categoria de análise, sem colocar os pontos bem estabelecidos do que comparar, que tipo de atividade. Então, por exemplo, qual foi a discussão que nós vivenciamos? O comércio, bar pode abrir. Essa é mais recente. Bar pode abrir, mas escola não pode. Professor tem que voltar para a escola vacinado, mas garçom tem que ir para o bar sem estar vacinado. Essa foi a discussão que foi feita mais recentemente, né? A gente presenciou. Essa discussão demonstra falta de noção de proporção e de contextualidade. É só você pensar na atividade, certo, de movimentação e de contato que tem um garçom dentro de um bar que já vai ter a capacidade reduzida com um professor, a depender da escola em que ele se encontre. Porque todos os bares que vão ser abertos, eles vão ter a mínima estrutura possível de funcionar com a capacidade das pessoas sentadas. Tudo bem que sem usar máscara na hora de consumir, mas o garçom vai usar máscara e ficar distante. Quando for servir é que ele se aproxima. Todo mundo lá sentado. A intensidade da movimentação do garçom, ela é muito diminuída devido ao fato de que o movimento vai ser menor. Ele pode ficar distanciado, pode ficar até em ambiente aberto, quem sabe. E ele só vai para um ambiente. Ele trabalha em um bar específico. Pode ser que ele trabalhe em dois, mas é muito difícil que isso aconteça. E ele vai trabalhar lá, somente lá, com o mesmo público, com o mesmo ambiente, com os mesmos protocolos de segurança. Escola é diferente. Professor dificilmente trabalha em uma escola só, e cada escola é uma realidade. Escola pública, na escola pública em que eu trabalho, por exemplo, que tem sete salas de aula, que deveria caber cada um aproximadamente 20 alunos, normalmente tem 40, tudo bem, vamos lá, vamos colocar a restrição da quantidade de alunos, tá? A quantidade de alunos vai para lá. 7º ano do ensino fundamental. 6º ano do ensino fundamental. O uso de máscaras por parte dos alunos. Não podem brincar. 6º ano do fundamental, não podem brincar. Não podem correr pela escola. Não podem conversar sem máscara. Não podem se abraçar, se bater, brigar um com o outro, empurrar. 6º ano, minha gente. Falando de criança, em fase de desenvolvimento, não podem fazer isso. Acha mesmo que não vão fazer? Professor que tem que manter o distanciamento entre os alunos. Aluno não pode vir tirar dúvida com o professor perto dele. O professor não pode tirar dúvida perto do aluno. Certo? E vocês estão dizendo que eu estou falando isso, e vocês estão visualizando que isso não é possível, que isso não iria acontecer, assim como não aconteceu nas escolas que experimentaram a volta, isso não aconteceu. Certo? Esse cumprimento. Além de que, qual é o público que frequenta escola, sobretudo pública? É um público mais pobre, menos instruído e que tende a desobedecer mais os protocolos de segurança e até a desacreditar mais da própria situação em que se encontra. Qual é o público que frequenta um bar? É um público que sabe para onde está indo, por que está indo, assumindo os riscos de estar indo,
Então veja que só aí eu elegi, acho que de cada lado, pelo menos uns 10 pontos pelos quais bar e escola não podem se comparar. Bar e escola não podem se comparar. Você consome uma cerveja, um refrigerante, um suco, pega um copo, toma, leva, o cara leva, passa água no copo, devolve. E lápis, caneta, papel. Em escolas, principalmente que não tem, as escolas públicas, que é onde tem 90% dos estudantes do Brasil, minha gente, que não tem data show, recurso digital, certo? É uma lástima muito grande, principalmente numa situação como essa em que a gente se encontra. Mas é uma comparação descabida. É uma comparação sem o mínimo de noção possível. A única categoria de análise comum utilizada para comparar estes dois elementos foi que são serviços que vão ter que abrir. Pronto, acabou. Então, se for assim, você pode comparar uma escola ou um bar com qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Certo? Então, para a gente diminuir esse fosso aí de falta de noção de comparação, para que isso não vá para o nosso texto, eu escrevi este capítulo aqui no nosso material, que inclusive pode abrir aí, por favor, e dividir comigo a tela, que é a produtividade do repertório, o estudo da categoria de análise comum. Inclusive eu trouxe um exemplo aqui que é muito popular. Eu já puxei sardinha logo para o meu saco, porque eu adoro futebol, e terminei trazendo aqui um exemplo de comparação que normalmente, que no mundo futebolístico é a coisa mais popular do mundo. Presta atenção nisso aqui. É bem verdade que a comparação é um dos recursos argumentativos mais viáveis de serem feitos. No entanto, demanda muito cuidado, porque nunca, em nenhum momento, dois elementos comparativos se equivalem em categoria de comparação. Equivalem em 100%, né? Para tentar exemplificar de modo verossímil, no mundo do futebol, aqui pelo Brasil, Pelé é considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos. Perceba a grandiosidade que essa expressão sublinhada tem. De todos os tempos. Pelé jogou de 1956 a 1977. E, para alguns críticos de futebol, foi o responsável por profissionalizar o futebol, por tornar o esporte uma profissão que deveria ser levada a sério, porque até o dia em que ele parou de jogar e por muito tempo depois não houve nenhum jogador que chegasse ao seu nível, e mais que isso, aos seus números. Entretanto, quando se fala em melhor de todos os tempos, está se falando inclusive de atualmente, do século XXI, quando o futebol deixou de ser apenas mais um esporte para ser o esporte mais praticado, mais cobiçado e mais rico do mundo. Diante disso, a profissionalização pela qual Pelé passou não chega ao mínimo nível pelo qual um jogador profissional de um clube do interior das regiões mais desenvolvidas do Brasil passa atualmente. Então, essa comparação de Pelé, você já começa a ficar meio receoso a partir daí. O melhor de todos os tempos, a noção de temporalidade aqui, ó. Se é para comparar atleta de alto nível como Pelé, podemos comparar hoje em dia com Messi e com Cristiano Ronaldo. Por exemplo, que há 11 anos dividem o posto de melhores jogadores do mundo. Messi com 6 e Cristiano com 5 troféus. Essa sucessão só acabou em 2018, né, quando Luka Modric, meio-campo da Croácia e do Real Madrid, né, recebeu o título lá pela sua atuação na Copa do Mundo, que inclusive foi um título muito contestado, por mim principalmente. Certo? Pelos críticos de futebol, por mim também, porque não foi justo, né? Mbappé jogou muito melhor do que ele, sem comparação. Possuem números tão assustadores quanto os de Pelé, mas iguais? Jamais. Pelé, em uma edição do Campeonato Paulista, que durava 4 meses, em 1956, marcou sozinho 58 gols, só no Campeonato Paulista. Certo? Messi, em 2011, tido como o maior ano de sua carreira até hoje, durante o ano todo conseguiu a façanha de marcar 50 gols, em um nível de competitividade incomparavelmente mais alto do que o no qual Pelé jogava. E quero atualizar vocês mais. Hoje, no mundo, o segundo jogador que mais fez gol por uma seleção foi Cristiano Ronaldo, que inclusive vai jogar agora a Eurocopa, que começa agora no final de semana. O segundo jogador que mais fez gol na história de futebol por uma seleção está com 103
114 gols. Desculpa, 104 gols. Pelé fez 77. Estão entendendo quando a gente vai comparar como é que fica? Então, se a gente eleger, por exemplo, o critério de gols pela seleção, Cristiano Ronaldo é melhor do que Pelé. Se ligou ou não? Se a gente eleger o critério, tem mais. Gols oficiais. Cristiano Ronaldo já passou Pelé em gols oficiais. Certo? Tá com 770 e poucos gols. Pelé parou em 760 e alguma coisa. Oficiais. Né? Contabilizados por tudo, Pelé tem 1.286 ou 236 gols. Se for comparar, se fizer o recorte, gols oficiais, Cristiano Ronaldo é melhor do que Pelé. Se a gente for pegar, por exemplo, a questão do impacto político de Pelé. Pelé parou uma guerra. Uma guerra parou durante 48 horas para poder ver Pelé jogar. Pelé chegou à façanha de jogar uma partida, certo? Ele foi jogar uma partida e a torcida do estado inteiro foi só para ver Pelé jogar. Era o time local, né? E todo mundo foi para ver Pelé jogar. Os torcedores do time e contra o time. O jogo era contra a seleção brasileira. Né? Pelé foi expulso desse jogo. Só foi baixar a cabeça e sair do estádio, do campo. A torcida disse ao juiz que se Pelé não voltasse para jogar, eles iam invadir o campo e matar todo mundo no cacete. Pelé foi expulso, botou a roupa de volta e voltou para jogar. John Kennedy, que era o homem era um dos homens mais poderosos, obviamente, era presidente dos Estados Unidos e mais bonito do mundo. Quando Pelé jogava no Cosmos, Nova York, lá nos Estados Unidos, Pelé estava tomando banho dentro de um vestiário, nu, certo? John Kennedy desceu da arquibancada presidencial para tirar uma foto com Pelé nu dentro do banheiro. Tem essa foto aí, pode colocar. Pode procurar essa foto aí. Pelé e John Kennedy. Pelé tá com a toalha na cintura e John Kennedy de paletó e gravata agarrado com ele. Então, se a gente for levar em consideração a política da personagem Pelé, Pelé é o maior jogador de todos os tempos. Cristiano Ronaldo já não é mais. Estão percebendo como fica nesse vai e vem? Afinal, quem é melhor dos dois? A pergunta que eu faço é, afinal, por que a gente tem que eleger os dois melhores se as categorias de análise entre eles dois são muito incompatíveis? Nós estamos elegendo somente o fato deles dois serem dois profissionais do futebol. Acabou. Então quer dizer que se for assim, você pode comparar qualquer profissional do futebol com qualquer profissional do futebol. Abra aí a câmera para mim. O Enem 2020 apresentou uma famigerada questão comparando o salário anual de Marta com o salário anual de Neymar. Certo? Essa questão foi um algazarra, sem necessidade, mas foi um algazarra. O governo alegou que a questão tinha cunho esquerdista, né? O governo alegou que a questão tinha cunho esquerdista, porque era militância a favor dos direitos das mulheres, etc, etc. E a esquerda brasileira bateu palmas para a questão, porque achou a questão pertinente, justa e que tinha uma relevância social considerável. Sinto muito em informar os dois, mas faltou isso aqui para todos os dois. Tanto o governo foi exagerado nas suas considerações, quanto a esquerda também foi exagerada em dizer que aquilo ali tinha alguma relevância tão importante. Porque a categoria de análise de Pelé, de Neymar e de Marta foi completamente descabida. A única categoria que tem em comum entre os dois é que os dois são atletas de futebol. Acabou. Nada mais eles têm em comum. Nada mais. Aí você vai, professor, mas Marta é a melhor jogadora de futebol de todos os tempos. E Neymar é? Desde quando? Que Neymar não é nem o melhor jogador do mundo. Nunca foi. Imagine o melhor jogador de todos os tempos. Primeiro ponto que já não é compatível. Tá certo? Depois, o assombro eram os valores. O valor do salário de Neymar, que hoje em dia gira em torno de 95 milhões de euros por ano. E o de Marta, que tem um valor lá inferior a isso, aí alguma coisa próxima de seus 60%. Ok. É um absurdo? Questionável. Porque depende muito do que cada esporte representa. O futebol feminino não tem a representatividade econômica do masculino. Um dia vai ter, se Deus quiser, mas hoje não tem. O patrocinador do futebol feminino
ele tem uma imagem a zelar e um dinheiro a receber de volta por aquilo, e ele só pode investir aquilo que ele vai achar que vai receber. Se o cara vai investir milhões, 2 milhões de reais em Neymar, ele sabe que vai receber de volta uma quantidade X. Se ele vai investir 2 milhões de reais em Marta, ele também sabe que vai receber uma quantidade X. Ele sabe o que está fazendo. Depois, ponto mais importante. O salário de Marta anual paga, minha gente. O salário de Marta anual paga a folha salarial do ano todo, tranquilamente, da maior parte dos clubes brasileiros que não sejam da Série A do campeonato. Quase nenhum jogador no Brasil e talvez no mundo ganha o que Marta ganha. Eu só estou invertendo a comparação. Agora eu estou botando Marta como referência e não Neymar. Estou botando Marta como referência. Se a questão aqui é comparar gênero, eu vou comparar Marta com os milhares de jogadores de futebol espalhados pelo Brasil e pelo mundo que não ganham nem 10% do que Marta ganha. É injustiça? Ah, não, professor, porque Marta é mulher. Peraí, calma. Mas você está dizendo que o salário de Neymar é alto demais e o de Marta é baixo demais. Só que se você pegar Marta e comparar com um jogador de futebol, por exemplo, aqui de Campina Grande, a cidade onde eu estou gravando esta aula aqui tem, na Paraíba, aqui tem 2 grandes times, que é o 13 de Campina Grande e o Campinense também de Campina Grande. Certo? Tem 2 grandes times aqui na Paraíba. E estes times, hoje, estes times, não estão conseguindo pagar nem o salário dos jogadores. Salário de 5, 7, 2, 3 mil reais. Jogador jogando de graça. Certo? Os times amargando ali, Série D, desclassificando, rebaixado, leva goleada, volta, com um elenco limitadíssimo, salário atrasado, dívida trabalhista, uma série de coisas. Se Marta pegasse o salário dela e doasse um mês para o 13 e um mês para o Campinense, estava resolvido o problema dos 2 times. Os 2 maiores times da Paraíba, inclusive um deles campeão da Copa do Nordeste, que foi o Campinense em 2013, o 13 que já foi campeão do Campeonato Brasileiro da Série B em 1986, times de expressão aqui na Paraíba e no Nordeste. Não se compara com os times da Série A. Bahia, Fortaleza, Sport Recife, né, que já foi, e assim por diante. Mas tem representatividade. Eu estou falando de um time profissional centenário. Só Marta consegue, o salário de Marta consegue liquidar a fatura desse time completo. Se você for fazer essa comparação irresponsável, você vai dizer que o que Marta ganha é injusto. Estão entendendo onde é que está o problema aqui atrás? Falta de noção. Beleza? Então, para que isso acabe, ou pelo menos seja amenizado, nós precisamos estudar como se comparar bem. Pode voltar ao material. A conclusão a que nós chegamos aqui embaixo é... Então, desculpa, eu não estou aqui não. Eu estou aqui. Um jogador de futebol corre, pra quem não tá vendo aqui, eu vou marcar, viu? Aqui, ó, eu tô aqui, ó. Aqui, galera, ó. Tá vendo? Marquei ali embaixo. Um jogador de futebol corre, hoje, 3 vezes mais do que corria na época de Pelé. Hoje, as equipes de ponta possuem médicos nutrólogos, fisiologistas, equipamentos de primeiro mundo para monitorar o desempenho físico, técnico e tático dos jogadores. Então, afinal de contas, a pergunta que fica é possível comparar então? Porque depois desse monte de constatação que eu fiz, pode vir à mente de vocês. Pronto, Diego, então agora eu vou comparar mais não, porque nenhuma comparação é possível. Eu não disse isso. Eu não falei. Presta atenção agora. É possível comparar, mas não com a irresponsabilidade de afirmações de todos os tempos, porque os tempos passam e, mais que isso, mudam. Mudam-se os contextos, muda-se contexto histórico, condições sociais, muda-se tudo. Portanto, a partir de agora, quando for comparar Pelé com qualquer outro atleta de futebol, a pergunta que deverá ser feita é: vamos comparar o quê? O quê? Esse o quê é o que chamamos de categoria de análise comum. Isto é, os pontos ou o ponto possível de comparação entre contextos diferentes. Agora vamos para a nossa área. Vamos agora afunilar para a gente chegar em redação. Costumeiramente, muitos textos apresentam repertórios socioculturais relacionados a séculos passados. Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolta da Vacina, República Velha, Escravidão, ou então relacionados à ficção, filme, série, obra literária, etc. A priori, não há nenhum problema em haver esse tipo de comparação.
desde que seja responsável. Alguns sistemas de ensino do país recriminam esse tipo de uso, alegando que a distância temporal empobrece a comparação, uma vez que o contexto sócio-histórico é muito diferente e por isso... Um minutinho. E por isso, não é possível haver a comparação. Na verdade, é prudente afirmar que, de acordo com os critérios de correção do Enem, não há nada que proíba esse tipo de relação, desde que a categoria de análise comum seja o alvo da comparação. Por exemplo, em uma redação sobre a volta de doenças já erradicadas no Brasil, como o sarampo, pode-se utilizar o repertório de revolta da vacina, que aconteceu em 1904. Como utilizá-lo? Vejamos. A revolta da vacina foi um movimento insurgente contra a política de vacinação, principalmente da varíola, protagonizada por Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Essa insurgência se deu devido, sobretudo, a dois fatores: ao baixo grau de informação da população acerca desse método e a pouca preocupação do governo em divulgar tais informações, deixando a população mais calma quanto aos seus efeitos e métodos de aplicação. Pois bem, qual seria a nossa categoria de análise comum para o século XXI, especificamente o ano de 2019, que foi justamente o ano em que o sarampo teve uma epidemia aqui no Brasil em 2019. O contexto social é outro, completamente diferente. As políticas públicas de saúde são outras e, aliás, são referência no mundo inteiro, sobretudo a da vacinação. No entanto, algo se repete: a desinformação da população e a falha das autoridades em esclarecer tais procedimentos. Quanto à primeira categoria, cabe ressaltar a presença do movimento anti-vacina, que surgiu nos Estados Unidos, colocando em xeque a eficácia de tal medida, além de espalhar notícias falsas sobre possíveis efeitos colaterais, a exemplo da síndrome do espectro autista e a síndrome de Guillain-Barré. Quanto ao segundo ponto, o médico clínico geral Dr. Drauzio Varella, em entrevista à BBC de Londres, afirmou: discutir a importância de vacinação é algo tão absurdo que há muitos médicos que se recusam a fazê-lo, e isso tem um impacto para a população. Pelas palavras do médico, percebe-se que mesmo com tanto já feito, é preciso ter preocupação em dar mais esclarecimentos, principalmente depois dessa ofensiva do movimento anti-vacina. Preste atenção agora. A partir do que foi exposto, verificamos que, sim, a revolta da vacina pode ser utilizada como elemento comparativo com a atualidade, mas apenas para comparar a falta de informação ou de conhecimento da população e o descaso do governo com o esclarecimento acerca dos procedimentos. Não é para comparar tudo. O Rio de Janeiro de hoje não é o mesmo antigamente, o Brasil de hoje não é o mesmo, o cidadão não é o mesmo, a política não é a mesma. Então você não pode colocar tudo no mesmo balaio, como diz a história, certo? Colocar tudo no mesmo balaio e achar que você pode comparar de todo jeito, como aconteceu agora nessa comparação entre Marta e Neymar e nas outras que eu já falei, e outras tantas mais que parecem ser completamente esdrúxulas. Então, escolhe-se a categoria de análise comum, o que é dentro do que a gente quer comparar, o que é que nós vamos retirar para comparar. Não é tudo. Um século de diferença. Quer comparar assim de todo jeito? Quando se fala, na verdade, em categoria de análise, algo que ainda preocupa é a utilização dos repertórios ficcionais. Isso porque, diferentemente do exemplo anterior, as obras ficcionais não correspondem à realidade. Podem até representar a realidade, mas não o são. Então, sempre que uma obra ficcional for utilizada, é preciso haver a transposição da categoria de análise comum da ficção para o mundo real, sob pena de o texto ficar completamente desconexo. Nós já trabalhamos isso em aulas anteriores. Tudo bem? Filé aí ou não? Ok, agora vamos à prática. Preste atenção aqui.
Nós vamos agora exemplificar como é que funciona a categoria de análise comum. Foi o que eu trouxe para vocês aí. Eu trouxe os repertórios possíveis de serem comparados e a categoria que você pode utilizar para cada repertório desse. Esses repertórios nem são os únicos, certo? Nem são os melhores e nem são os únicos. Eles são apenas alguns que eu escolhi de acordo com temas pré-estabelecidos. Mas a regra que fica é, sempre que for haver comparação, só pode ser produtiva se for desse jeito. Se não for, não tem como haver. Fica improdutivo o repertório. E, consequentemente, a estratégia, né? Vamos lá. Abaixo, coloca só o material, por favor. Abaixo seguem algumas sugestões de comparações possíveis de serem feitas em sua argumentação, a partir de uma categoria comum entre as partes comparadas. Lembre-se de que o estabelecimento da categoria faz com que o repertório legitimado torne-se produtivo. Isso é muito importante, viu, minha gente? Conforme vimos na sessão sobre repertório produtivo, pois, do contrário, seu repertório será avaliado como improdutivo. Vamos lá. Repertórios possíveis de serem comparados. Primeiro, voto de cabresto. Aconteceu no Brasil, na República Velha. Comparar com o que, professor? Com a compra de voto no Brasil atualmente. Categoria de análise comum. Preste atenção. No voto de cabresto, havia a compra de voto por meio da usura dos coronéis para com seus moradores ou servos, uma vez que os mandatários obrigavam os empregados a votarem nos candidatos escolhidos por esses em troca da permanência da família dos trabalhadores em suas terras. Atualmente, acontece algo semelhante. A compra de voto ocorre a partir da troca de favores, tais como dinheiro, comida, materiais de construção, carteira de habilitação. Pode dividir a tela aí. Esclarecimento acerca desse repertório. Cuidado, existe uma diferença entre a República Velha, o voto de cabresto, e a compra de voto do Brasil. No voto de cabresto não havia troca de favor, portanto não coloque isso. Aqui não tem isso, tá? Eu não botei. Só estou dizendo. A troca de favor acontece na compra de voto atualmente. Porque trocar favor, minha gente, é uma via de mão dupla. Você recebe um benefício material em troca do favor que você vai fazer ao candidato, que é votar nele. Supostamente. Beleza? Antigamente não tinha isso. Por quê? Voto impresso, certo? Nós tínhamos a cédula de votação. O candidato, o eleitor, ele escrevia o nome da chapa, o número da chapa, certo? Depositava na urna e levava para casa o comprovante de votação, para devolver ao coronel e mostrar que votou no candidato dele. Porque, caso contrário, ele era expulso das terras e aí se tornava um peregrino, né? À procura de terra para poder se assentar, trabalhar e dar o sustento da sua família. Ok? Muito bem. Então, a categoria de análise comum muito bem estabelecida e muito bem dividida. Próximo repertório. Pode botar só o material. Segunda geração romântica. Brasil do século XIX versus, ou seja, o objeto, o comparado atualmente são as psicopatologias atuais. Na segunda fase romântica, ser melancólico, que naquela época, que hoje em dia chama-se depressivo, não existia essa palavra depressão na época, era motivo de orgulho para os jovens filhos da burguesia da época, que viviam suas vidas a escrever poemas e a entregarem-se aos prazeres da vida como forma de realizar um verdadeiro carpe diem, até a hora da morte chegar. Hoje em dia, ser depressivo não é mais motivo de orgulho. Entretanto, a busca por tratamento, oriunda, inclusive, dessa visão glamourizada da doença, uma vez que acometia apenas a elite antigamente, é muito pouca. Então, a comparação aqui, ela é por oposição. Pode dividir a tela? A comparação aqui, ela é por oposição. Por quê? Ao passo que antigamente depressão era glamourizada, era chique, era moda ser melancólico, porque não era considerado doença, era algo do momento cultural que se vivia, devido às influências do romantismo que vinha da Europa, e aqui no Brasil ele ganhou esse caráter mais melancólico e meloso ainda. O professor Normando é quem fala muito bem sobre o romantismo, né? Ele tem uma verdadeira aversão ao romantismo brasileiro.
mas adoro o romantismo europeu. E aí, nós temos uma comparação a fazer, mas é por oposição. Olha aqui o que diz no texto, presta atenção. Ó, hoje em dia, ser depressivo não é mais motivo de orgulho. Entretanto, a busca por tratamento, oriunda inclusive dessa visão glamourizada da doença, uma vez que acometia apenas a elite antigamente, é muito pouca. Então a busca por tratamento ainda é muito pouca na contemporaneidade, mesmo a depressão sendo uma doença, mesmo as pessoas sabendo o que é, mas ainda assim a procura é muito pouca, devido a todos os estigmas, inclusive um deles, a de que depressão é frescura. Isso aí advém justamente dessa visão glamourizada, certo? Da melancolia lá do século XIX. Afinal de contas, apenas maiormente, aliás, os jovens revoltados com suas famílias burguesas eram os depressivos, tá certo? Eram os melancólicos. Beleza. Agora, nós temos o arcadismo brasileiro, Brasil do século XVIII, versus a degradação ambiental da atualidade. A escola literária Arcade brasileira era uma intensa defensora da preservação ambiental. Afinal, propunha-se a ser neoclássica, ou seja, a valorização do belo natural. E por isso, a natureza era um dos pilares. Paradoxalmente, ao que defendiam os autores da época, hoje em dia vê-se uma quase completa despreocupação com a preservação ambiental. Então a comparação aí aconteceu de modo o quê? De modo oposto. Comparamos o quê, professor? A valorização do meio ambiente por parte de ambas as épocas. Nós não comparamos o contexto histórico, nós não estamos falando dos indivíduos que aqui na ocasião, né, eram os poetas, né, Árcades. Então eles eram os responsáveis, né, por toda essa valorização. E por fim, tem um trecho da canção Sampa, de 1978, dos autores, compositores e cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil, né, versus qualquer tema relacionado a preconceito ou a egoísmo, né? Essa música aí é famosíssima, né? Caetano Veloso, baiano, quando chega em São Paulo, né, ele fica estonteado com o desenvolvimento, né, e compõe aquela linda canção, né? Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João, e assim por diante. E uma das partes é isso aí, ó. Quando eu te encarei frente a frente e não vi o meu rosto, chamei de mau gosto o que vi de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio aquilo que não é espelho. No contexto do próprio eu lírico, que no caso era o próprio Caetano Veloso e Gilberto Gil também, era o estranhamento com o desenvolvimento, porque Narciso acha feio aquilo que não é espelho, né? Aquilo que não reflete o que eu sou, a pessoa acha estranho, acha feio. Olha o comentário. Esses versos representam toda a repulsa que o indivíduo tem quando se depara com aquilo que não é espelho. Isto é, aquilo que não o é, que não sou eu mesmo. De modo semelhante, os egoístas e os preconceituosos acham feio ou de mau gosto tudo aquilo que não satisfaz o seu ego. Então essa música, essa canção, ela pode ser usada para representar essa natureza humana de repulsa aquilo que não é o que ele costumeiramente cultiva. Beleza? Pode abrir aqui para mim? Galera, encerramos o papo por hoje, né? Terminamos aqui as nossas noções de categoria de análise comum, de comparação, ok? E a partir da próxima aula a gente continua a nossa conversa. Espero que estejam gostando, espero que estejam acompanhando bem. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Fiquem com Deus, um abraço e até mais.